Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Menos Papo, Mais Aporte. Completei o 8º mês da minha jornada rumo ao primeiro milhão e hoje eu vou mostrar os resultados reais, os aportes e a evolução da minha carteira. Bora comigo? Um aviso importante, este conteúdo é educacional, não é recomendação de investimento. Sempre consulte um profissional qualificado. Para quem está chegando agora, eu sou Antônio Neto, um investidor comum que decidiu mostrar na prática quanto dá para construir investindo todo mês com disciplina, E aqui no Menos Papo, Mais Aporte, eu documento a minha jornada rumo ao primeiro milhão com total transparência. Nada de novo, já tem vários vídeos como este, mas aqui é sem nenhuma mágica, sem nenhuma promessa, só vida real, nada de teoria, só os resultados reais, mês a mês, com dinheiro de verdade. Se você viu o vídeo do 7º mês, lembra que a gente atingiu 4% do objetivo, que é 1 milhão. Hoje vamos ver o que é que mudou nesse 8º mês. Se você perdeu os vídeos anteriores, tem uma playlist completa aqui na descrição para você maratonar. A proposta aqui é simples, investir todos os meses, seguir a estratégia definida e comparar tudo com a calculadora do milhão, que eu vou apresentar para vocês, e comprovar se ela funciona na vida real. Segundo a projeção dela, no 8º mês, eu deveria estar com aproximadamente 44.833,12 centavos, a projeção da calculadora. E agora vamos ver o que a carteira realmente entregou. Então nesse gráfico aí, vocês podem acompanhar a projeção da carteira do milhão, aí, mês a mês, se for investindo a taxa de 1% ao mês, quanto que mês a mês ela vai crescendo. E aí, no 8º mês era para eu estar com R$ 44.833,12. Esse aí é o que nós finalizamos o mês de novembro, R$ 45.575,54. Então, bem mais do que a calculadora apontou, então estamos no caminho certo, ok? Então, antes de mostrar com detalhe lá aquele quadro, só mostrar mais uma vez aqui a evolução nesses 8 meses, Então, aí a linha laranja você pode ver que é o valor investido, que eu deveria investir sem juros. O valor até hoje investido sem juros era R$ 42.200. A linha azul é a linha da calculadora, que eu deveria estar com R$ 44.833,12, e hoje o que a minha carteira atingiu, R$ 45.575,74, antes dos meus aportes aí desse 8º mês. E essa aqui é a calculadora do milhão, Eu arredondei aí então o valor que a gente já tem. Então ela faz 3 perguntinhas básicas aí: quanto você já tem guardado, quanto você já tem guardado investido, eu coloquei aí arredondando para 45.500, na taxa de juros de 1% ao mês, e no valor de investimento mensal de R$ 1.450. Ao calcular, ela aí fala que eu vou atingir o primeiro milhão daqui a 15 anos e 1 mês. Quem acompanha aqui o nosso canal, os nossos vídeos, vê que mês a mês nós estamos baixando esse período. E essa é a intenção, o objetivo. Olha só como a linha vem subindo desde o início. O crescimento parece pequeno no começo, mas a curva tende a acelerar com o tempo. E é aí que os juros compostos mostram o poder deles. No primeiro mês, 32.060. No segundo mês, 33.624. No terceiro mês, R$ 34.908. No quarto mês, R$ 36.988. No quinto mês, R$ 39.083. No sexto mês, R$ 41.154. No sétimo mês, R$ 43.258. E fechamos agora o 8º mês, iniciamos o 8º mês com R$ 45.575,54, como vocês já viram aí. A carteira continua seguindo a mesma estratégia, a nossa estratégia. A proposta da minha carteira é eu pretendo sempre ter 30% em ações, 20% em fundos imobiliários, 10% em fundos de investimentos, 10% em estoques, 10% em renda fixa, 5% em ETF internacional, 5% em ETFs nacionais, 5% em criptomoeda e 5% em REITs. A ideia é manter essa proporção, sempre fazendo o rebalanceamento quando for necessário. Nada muito complexo. Quando um ativo ele passa da porcentagem ideal, eu vou lá e deixo de aportar nele, ou então aporto mais no outro que está com menos porcentagem. Ali era a minha composição da carteira ideal. Essa aqui agora é a composição da minha carteira atual. Atualmente eu estou com quase 35% em ações, 17% em fundos imobiliários, 9% em estoques, 9% em fundos de investimento, 5%, quase 6% em tesouro direto, quase 5% em renda fixa, quase 5% em cripto, quase 5% em REITs, ETFs e ETFs internacionais aí, Então, a ideia é balancear essa carteira aí atual com aquela minha ideal. E agora sim, com mais detalhe, a posição que a gente finaliza o mês de novembro, R$ 45.575,54.
um crescimento aí, uma variação de quase 10%, né? Lucro total aí de R$ 6.813,87 que a gente vem tendo até agora. Tá? Proventos recebidos nos últimos 12 meses, R$ 2.145,23, tá? E ali a variação é de 9%, né? Quase 10%. E uma rentabilidade aí dos últimos 2 anos de 29,3%. Né? Uma rentabilidade aí que eu considero muito boa. Estamos no caminho certo. E aí agora, destrinchando minha carteira atual para vocês, eu tenho aí 61 ativos em ações, 20 ativos em fundo imobiliário, 7 ativos em tesouro direto, né? 6 ativos de ETFs, 23 ativos de CDBs, né? 107 estoques. Mês passado eu comprei bastante estoques, investi bastante nesses ativos. 9 ativos de REITs, 6 ativos de fundos de investimento, 3 ativos de FIAGRO, né? 8 ativos de criptomoedas e 26 ativos de ETFs internacionais. Então, se você acompanhou o vídeo passado, você viu que eu investi bastante em estoques e ETFs internacionais, no sentido de rebalancear minha carteira e atingir a porcentagem ideal deles. E aí conseguimos atingir o objetivo. Então essas aí são as minhas ações, destrinchando aí detalhadamente para você conhecer. Tá? Minhas 61 ações são essas aí. Eu tenho ações da CEMIG, Cisul, de Caixa, Itaú, YouTube, Itaúsa, Kepler. Eu invisto em todos os segmentos. Então, você deve estar pensando, por todas as ações. Então, de cada segmento disponível no mercado para investir, que tenha uma ação, né, com capital aberto na bolsa, eu tenho pelo menos uma ação ali. E sempre voltado também para ações que entregam dividendos, tá? Todas essas ações aí da minha carteira entregam dividendos, né? Não mensalmente, mas ocasionalmente todas elas entregam dividendo, tá certo? Meus fundos imobiliários são esses aí, também eu invisto em todas as opções de fundo imobiliário que estão disponíveis na bolsa. Eu tenho pelo menos um fundo, tá? Daquele segmento, tá certo? Daquele setor. E aí meus 20 fundos imobiliários. Tesouro direto, eu tenho esses 7, tá? Eu não investi mais em tesouro porque ele já bateu aí a meta que eu tenho na minha carteira, certo? ETFs, eu tenho esses 6 ETFs, né? E CDBs, meus 23 ativos, né? São 100% do CDI, são pequenas quantias que eu vou colocando sempre que sobram, então quando eu estou tentando aí chegar a rebalancear minha carteira, eu vou lá e coloco o valor em CDB do banco, rendendo aí 100% do CDI. Estoque agora, meus 107 aí vão ficar um pouco pequenos na tela, né? Porque senão a gente ia passar aqui o dia todo falando sobre eles, mas a minha proposta e minha ideia, minha estratégia é a mesma das ações brasileiras, é investir em todos os setores americanos aí que tem uma empresa com ação, né, de capital aberto na Bolsa Americana. Eu tenho pelo menos uma ação. No caso das ações, dos estoques, né, a gente tem a possibilidade de comprar, né, um mínimo de $1. Então, assim, as ações lá, as ações americanas, as ações na bolsa do exterior, elas são fracionadas, assim como são as moedas digitais, né? Então aí dá para comprar até de $1 para cima, né? Então, assim, dificilmente eu vou ter um estoque de uma ação completa, mas vou ter frações de cada uma delas aqui. REITs, eu tenho aí também, né, 9 fundos de tijolo, de papel. Fundo MIS são como se fossem nossos fundos imobiliários aqui no Brasil. Fundos de investimento do banco normal são fundos que investem em vários ativos, e aí eu tenho esses 6. Investem em ações, small caps, né, multimercado, tá? BDRs, então são fundos do próprio banco. FIAGROS, eu tenho esses 3, tá? Todos os 3 também entregam dividendos. Criptomoeda, eu tenho essas 8 criptomoedas aí, as principais, né? Top 10 aí do mercado, ADA, Bitcoin, XRP, e tem o USDT, Solana, né? ETF no exterior, tenho 26 ativos também, de cada segmento eu compro um pouco, uma fração, no caso do dólar, né? E aí eu tenho esses 26, e eu pretendo, sempre que eu estudo, conheço algum, eu compro mais, né? Mas aí já atingi minha porcentagem na carteira, eu não compro mais, né? Mas a ideia é sempre balancear e chegar ao meu 100% de ETFs internacionais. Provento desse mês, agora, eu recebi 209,62, que está reinvestido, né, junto com os 1.450 que eu me proponho a investir.
O contexto do mês, né, econômico, o que rolou na economia? Então, o panorama econômico até dia 28 de novembro, né, desse mês aí, a gente tem a inflação em 4,68%, né, nos últimos 12 meses, aí a fonte do IBGE. Eu trouxe aí para vocês também 15% a Selic, né, a última reunião do Copom, ele permaneceu com 15% a taxa Selic, né. CDI, ele sempre acompanha ali a taxa Selic, está com 14,9% ali. O Ibovespa ficou em torno de 158 mil esse mês, baixou para 157, 155, depois voltou para 158 mil, né? Então foi muito bom aí a bolsa esse mês de novembro. O IFIX ficou em torno aí de 3.600 pontos, né? Nesse mês aí de novembro, fechou mais ou menos nisso aí aproximadamente. O dólar variou nessa linha aí de R$ 5,34, tá? Fechou o mês aí de novembro, ficou oscilando aí entre mais ou menos esse valor. Bitcoin, 494 mil, né, reais aí, um Bitcoin. Ele variou, ele caiu bastante, né? Ele saiu lá de 600 mil e foi baixando e fechou um pouquinho aproximadamente nesse valor. O ouro, em 28 de novembro, o ouro fechou em R$ 725 uma grama. Eu gosto sempre de mostrar aí, né, para ficar registrado aí nos meus vídeos. Então, a minha estratégia agora para o mês de dezembro que se inicia é tentar igualar, rebalancear a carteira, né, a minha carteira atual, e deixá-la igual à minha carteira ideal, certo? Então eu tenho bastante ação, tenho que diminuir mais, aportar mais em outras coisas para que possa chegar na porcentagem ideal de 30%. Eu estou com 34%, quase 35%. Então eu vou aportar bastante em fundos imobiliários para poder chegar aos 20%, né? E as demais eu vou apenas manter. Como eu gosto de investir em um pouquinho cada coisa, eu vou aportar ali um pouquinho, como vocês vão poder ver agora. Então, mostrando para vocês, simples, direto, sem mimimi, agora é o que importa, né? Onde meu dinheiro foi investido. Tá aí meus aportes desse mês. Resumindo então, os aportes desse mês de dezembro, eu investi aí R$ 28,57 em ações, R$ 999 em fundo imobiliário, quase R$ 1.000 em fundo imobiliário, então comprei bastante fundo imobiliário esse mês para poder chegar ali, se aproximar dos 20% que eu tenho, que eu pretendo ter na carteira. Estoques eu aportei R$ 14,28 apenas, renda fixa coloquei R$ 21 apenas, ETF internacional R$ 28, né? E no final fechou ali então R$ 1.449,99. Tá? Isso aí para mostrar para vocês que não precisa ter muito dinheiro para investir, né, em diversos ativos que tem disponível hoje no mercado. E aí, para ficar registrado, a minha posição inicial no mês de dezembro, tá? Depois de aportar os R$ 1.400, iniciamos o mês de dezembro então nesse valor aí na tela. Resumindo então aí, no vídeo desse oitavo mês, eu trouxe aí total investido até o oitavo mês, R$ 43.258. O valor da carteira no oitavo mês, né, fechou em R$ 45.575. A rentabilidade acumulada de 29,3%, né, um progresso aí rumo a 1 milhão de 4,5%, mais o aporte de R$ 1.450. Aí fechamos naquele valor que eu mostrei agora há pouco. E isso é tudo que importa para quem está jogando o jogo no longo prazo, né? Carteira crescendo, rentabilidade boa. Se tem uma coisa que esses 8 meses me ensinaram, né, é disciplina vence qualquer oscilação do mercado. Se você está nessa jornada comigo, comenta aí como é que foi o seu mês e lembra, menos papo, mais aporte. Para o nono mês a estratégia continua, né? Aporte regular na mesma data, manter a diversificação, rebalanceamento, zero emoção. E vocês já fizeram os seus aportes? Comenta aí. Se você está começando a jornada, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você está acompanhando a minha jornada, né, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com aquele amigo que precisa de um empurrão para começar a investir, né? E comenta aí, você está em qual mês aí, em quanto mês da sua jornada, né? Ou ainda nem começou, tá? Menos papo, mais aporte, vem comigo. 8 meses na estrada, a calculadora continua certa, a consistência continua valendo e eu continuo investindo. Nos vemos então no nono mês. Até lá.